Shalom, caro vocacionado do Brasil, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar de um grande santo amigo. Hoje é dia 14 de agosto e nós vamos falar sobre São Maximiliano Maria Kolbe. Mas primeiro eu quero me apresentar. Eu sou Tamires, sou missionária da Comunidade de Vida, sou consagrada com promessas temporárias no Carinho Shalom, tenho 26 anos, sou natural do Rio de Janeiro, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, não tenho mais sotaque, mas e moro em Varsóvia, na Polônia, há 1 ano e meio. Então, uma grande alegria, né, estar aqui para falar desse santo que é tão especial nessa terra, né, onde eu moro, e também tão especial no mundo inteiro, tão conhecido no mundo inteiro, né, o apóstolo e mártir da caridade. E eu tenho uma grande honra de falar de São Maximiliano, mas eu também tenho um grande desafio de falar em 5 minutos, né, sobre este grande homem de Deus, este grande homem de Deus, e também que possui um grande amor a Nossa Senhora. Né? Eu tenho uma colinha aqui também para falar, mas ele nasceu aqui na Polônia, né? Na época não era o território da Polônia, né? Era outro território. Pertencia à Rússia, mas ele nasceu na Polônia, né? E ele morreu em Auschwitz, né, no ano de 1941. Ele foi vítima do campo de concentração de Auschwitz. Ele foi um frade menor conventual, então ele era franciscano, e ele é o fundador da Milícia da Imaculada, né, que a gente talvez já escutou. No Brasil também é bem comum, bem conhecido a gente falar sobre a Milícia da Imaculada. Então talvez você já tenha escutado falar das revistas, da rádio, né, e é bem interessante, assim, o profissionalismo, né? É muito bonito até. A gente vai falar um pouquinho mais. Ele morreu como mártir, né? Como nós sabemos, ele é conhecido como mártir da caridade, né? O protetor das famílias. Ele morreu como mártir, como voluntário para morrer no lugar de um homem, né? De um homem casado com filhos. Então ele se colocou no lugar daquele homem, né? E morreu no lugar dele. Foi para a morte. E seus pais, eles já eram da Ordem Franciscana Terceira, e ele morou 7 anos depois em Roma, né, para fazer os estudos, né, filosofia, teologia, estudou mais outras matérias, era um homem extremamente inteligente, apaixonado pelas ciências, enfim, né. Mas ele tinha experiências místicas com Nossa Senhora desde pequeno, né, a mãe dele fala também, ele fala sobre as experiências dele. E tem aquele sonho que Nossa Senhora dá para ele 2 coroas, né? Uma coroa branca e uma vermelha. E ele acolhe as duas, né? A pureza e o martírio. Então ele acolhe essas 2 coroas, que são a pureza e o martírio de Nossa Senhora. Ele tinha esse apostolado mariano. Deus confiou a ele um apostolado mariano, né? Ele tinha como missão dada por Deus conquistar o mundo inteiro a Cristo sob a mediação e proteção de Nossa Senhora. Este é o lema da Milícia da Imaculada, né? Conquistar todo o mundo pelas mãos de Nossa Senhora e pela consagração de a Nossa Senhora. Ele volta para a Polônia, ele tinha uma saúde bem debilitada, também sofreu muito, e ele cria, né, por inspiração de Deus, a Revista da Imaculada, a Rádio da Imaculada. Então, este homem é de uma profunda profissionalização pelo reino de Deus, né? Nós podemos encontrar isso nos escritos da comunidade, onde Moisés cita Neopocalânov, que é o lugar, né, onde é a cidade da Imaculada, né, Neopocalânov. Eu tive a graça de ir lá. E lá ele funda essa revista, né? Mas ele fala que Neopocalânov, muito mais do que todas as máquinas, de que tudo aquilo, são as nossas almas, né? São as nossas almas dadas. E a gente pode falar isso da nossa comunidade Shalom também, que são as nossas almas, né? A comunidade Shalom não é somente o fazer, mas são as nossas almas. E ele vai em missão, né? Mesmo com a saúde debilitada dele, ele vai em missão para o Japão, passa também pela Índia, e ele funda Neopocalânov lá no Japão, em Nagasaki. Então, até hoje existe esse convento franciscano que São Maximiliano Maria Kolbe fundou lá. E ele fundou a rádio, né?
E ele foi preso durante a Segunda Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso em 1941 pela Gestapo. E lá dentro, quando ele estava preso, aconteceu uma fuga. E como represália a essa fuga, foram presos, né, foram condenados à morte 10 homens. E ele se coloca no lugar de um dos homens falando que ele era velho já, o outro tinha família, ele queria ir. E o soldado pergunta para ele, quem é você para estar no lugar dele, né? E ele fala simplesmente, eu sou um padre católico. Então eu tenho certeza que ele fez o que ele deveria fazer. São Maximiliano fez o que a vocação dele como sacerdote, como cristão, era pedido a ele a fazer, né? Dar a vida por amor. E ele, lá dentro, né, eles foram para um lugar, e lá dentro ele confessava, ele rezava todos os dias até a morte, né? Ele ficou 21 dias nessa cela, e depois ele foi morto, né, por uma injeção. Então ele não morreu de fome, né? Mas até o fim, os soldados que lá ficavam também de guarda falavam que ele rezava o dia inteiro, né, com esses prisioneiros, né? Então ele foi também o suporte de fé para aquele povo. Falar dele em pouco tempo é muito, muito difícil, né? Já estourou meu tempo, mas hoje eu quero que você reze, né, com 3 coisas muito importantes, né? A profissionalização, o desejo de dar o melhor para Deus, né? Não esquecendo da nossa vida interior, o amor à Nossa Senhora, a Virgem Maria, que ele tinha demais, né? E também o dar a vida, né? O que Deus te chama hoje a ser, né? Um vocacionado. Eu sou um vocacionado que dou a vida, né? Eu sou uma missionária que eu dou a vida, que dá a vida, que nós possamos falar isso também. Que Deus os abençoe. Vou estar rezando por vocês neste dia aqui da Polônia. Um grande abraço. A gente se vê na missão. Shalom.